E agora, ponto de vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. Olha, são 12 horas mais 10 minutos, sexta-feira, 26 de setembro, a derradeira sexta-feira desse mês de setembro de 2025. Tem ele hoje aqui conosco, José Antônio Rodrigues de Aragão, avaliando, analisando e debatendo os principais temas dessa semana. E, aliás, uma semana bem frutífera aí, principalmente na área da política. Zé Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. Prazer, mais uma vez, estar aqui nessa bancada para discutir, avaliar, debater aqui os principais problemas do nosso país e do nosso estado e da redondeza aqui, da Zona Norte, que está acontecendo. A gente fica sempre lembrando que tem aquelas... Aqui e acolá tem um doido que mata um bocado de gente lá nos Estados Unidos e aqui está começando a aparecer também, né? Como é que Sobral chama outro, lá? né? Tem um nome próprio que dão lá quando mata um bocado de gente, aí É chacina. chacina, pronto. Aqui já Se está. for 3, é triplicicio. 4 já é chacina. É. É. Depende da quantidade. Pois é. É. Estão estagiando aqui já, tá certo? Já estão treinando para Esse, chegar. esse caso que o Zé Antônio está tocando aqui, Zé Antônio, ontem o governador Evandro de Freitas deslocou um gabinete de emergência para o município de Sobral. Ele próprio também foi por conta de 5 adolescentes que foram baleados, 2 mortos numa escola. 3 baleados, né? Foram 5. Três... 3 escaparam, né? Não, 3 baleados, não? 3 baleados e 2 foram de fato assassinados. Esses 2, Antônio, que foram assassinados, tinha inclusive um deles portando drogas. Quando a perícia forense chegou para pegar os corpos, ele estava portando drogas, o outro já tinha envolvimento também com facção, ou seja, já começa aquela ideia de que de santo não tem absolutamente nada, mas matar dentro da escola, no intervalo, entre as aulas, durante o dia, o que é que isso remete para a população cearense? Qual é a ideia que fica o povo do estado do Ceará vendo uma situação como essa? Que inclusive foi destaque na mídia nacional, viu? Pois é, eu fico me lembrando que eu assisti na nossa cidadezinha de Croatá, o prefeito atual, porque não pode botar mais o nome, tá certo? Nas escolas, né? Não é assim? Não pode mais botar em obra pública, botar o nome de gente viva. O Não pode cara, não. se quiser botar, ele tem que morrer primeiro, aí deixa uma orientação para botar o nome dele. Aí lá, o Ronilson Francisco de Oliveira, tá certo? Ele não pode botar o nome dele, mas ele tem uma assinatura numa programação visual. É tudo igual, ele está ajeitando as fachadas das coisas antigas, das que ele faz e das coisas antigas que já tem lá, ele ajeita a fachada para ficar com a assinatura dele. Você olha, sabe que foi ele que fez, porque é tudo igual. Aí uma das coisas que ele fez foi o lugar que tinha muro, ele tirou uma parte do muro e deixou uma gradezinha. E pelo que eu sei, foi através de uma gradezinha dessa lá em Sobral que mataram esses meninos, não foi? Exato. Tá certo? Abra os ouvidos aí, viu, senhor prefeito de Croatá, Ronilson Francisco de Oliveira, tá certo? Esse negócio da gradezinha, eu mesmo passo ali em frente ao Dom Timóteo, e eu tenho visto, um dia desse eu vim no horário de meio-dia, eu fui para a vereda e quando voltei ainda estava lá os mesmos meninos. Tinha uns 5 ou 6 meninos dentro da escola, aparentemente trancados, porque não podiam sair, né, até naquele horário de meio-dia, coisa entre 11 da manhã e 1 da tarde. Eu passei de ida e de volta, os meninos estavam lá. Quando eu passei, eles estavam só na grade, segurando. E quando eu voltei, alguém estava entregando, eu acho que era uma merendinha para eles. Alguém do lado de fora atravessou a rua e entregou alguma coisinha. Eu não sei se os bichinhos ficaram sem transporte, alguma coisa que o valha, mas houve uma coisa, houve. Porque eram os mesmos meninos, eram ali uns 5 ou 6. Pois bem, do jeito que recebe a merendinha, não pode receber uma droguinha, tá certo? Eu não sei se a ideia do homem foi muito boa. Pois bem, mas é assim, já que aqui no Brasil a moda é o cidadão de bem viver trancado, viver enjaulado, e o bandido solto na rua, se é para viver trancado, é melhor o muro, que pelo menos não tira a atenção das crianças que estão dentro da escola, porque o menino dentro da escola tem uma janela na sala e ele olha o movimento da rua através de uma grade. Mas através do muro ele sabe que não tem o que ver. Eu não sei se é uma boa ideia. O ideal era que não tivesse muro e nem grade. Mas aqui é o Brasil. Aqui as casas têm um muro bem alto e um arame farpado diferente que ninguém passa, até formiga volta quando enxerga, tá certo?
E Cerca elétrica. cerca elétrica, tá certo? Enfim, é uma segurança danada. Aí, se você olhar lá para os Estados Unidos, você chega numa quadra, tem a calçada, tá aí as casas, Sem não muro. tem muro, não tem uma correntinha na frente, tem nada, tá certo? Se você quiser, você vai na janela, vai na porta dos fundos, vai na porta da frente. Lá você pode deixar a escola do mesmo jeito, que realmente é assim também as escolas. Você vai andando numa cidade, quando cuida, entra numa universidade. As ruas da cidade mergulham dentro da universidade, lá tem os prédios e tudo. Você vê os esquilozinhos subindo na árvore, comendo a graminha, é desse jeito mesmo. Mas que acolá um doido chega e mata 10 Pois de é, boa, mas, né? Porque não mas, liberaram as armas, né? mas se você for olhar aqui, morre muito mais gente de que lá que tem a chacina. Aqui é proibido usar arma. Só que bandido pode, cidadão de bem não pode. Tá certo? Agora lá, o cidadão pode. Bandido é que devia não poder, mas ele também termina sendo cidadão, ele também pode. Enfim, mas aqui no Brasil, como é preciso ter o muro, é melhor ter o muro do que a grade. São 12 horas mais 16 minutos e a União Brasil aprovou uma resolução que deu 24 horas para os filiados saírem do governo do presidente Lula. Isso depois que a Polícia Federal desencadeou uma investigação contra o Antônio Rueda, que é o presidente da União Brasil, acusado aí de ter aeronaves aí funcionando em seu prol aí, compradas com dinheiro, inclusive do fundo partidário. Duas perguntas que eu lhe faço aqui. Por que o fundo partidário não tem fiscalização? E o Antônio Rueda tem, de fato, razão em determinar que todos os filiados do União Brasil deixem o governo do presidente Lula? Bom, isso é uma questão deles lá, tá certo? Eu não posso dizer se ele tem ou não tem razão, certo? Como é que eu vou avaliar Ele isso? diz que é perseguição. Olha, se você for olhar bem direitinho, existe muita perseguição atualmente. O órgão mais perseguidor que tem no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E se você considerar que o Supremo Tribunal Federal e o governo federal funcionam em uníssono, tá certo? É um consórcio entre os dois, eu não duvido de nada, não. Tem alguma decisão lá do partido que não agrada, aí a negada persegue. Você vê o Flávio Dino, era governador do Maranhão, depois virou ministro da Justiça do presidente Lula e agora é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele, no período que ele era governador do Maranhão, quando teve a pandemia, ele comprou 4.600.000 de respirador e nunca apareceu nenhum. Ninguém sabe que rumo esse dinheiro levou. E ele agora está ressuscitando a CPI da pandemia, denunciando, mandando abrir inquérito contra o Bolsonaro. Um negócio que a gente nem se lembrava mais, tá certo? Devia fazer uma investigação completa. O Jerônimo, não, o Rui Costa, Da Bahia. comprou um monte de respirador e nunca apareceram, que era para distribuir para os estados do Nordeste tudinho. Uma loja de vinho, não foi? Teve alguma coisa de vinho. Lá no Pará, compraram numa loja de queijos e vinhos. O Helder Barbalho. O Helder Barbalho comprou um bocado de respirador numa loja de queijos e vinhos a 200 e tantos mil cada um, tá certo? Que era um preço 10 vezes maior do que o preço que estava rolando. E teve o caso do Rui Costa, teve capital que fez um monte de hospital de emergência sem precisão, sabia que era sem precisão. Era para poder, quando faz a obra, tem um negócio de uns propinodutos aí, não sei o quê. Teve cabo que ficou em depressão quando começou aquela CPI. Aí depois que o Luiz Roberto Barroso proibiu fiscalizar prefeito de capital e governador e tal, aí ele saiu da depressão, tá certo? Porque ia ser uma coisa feia. Pois é, a gente pode considerar que no Brasil há sim perseguição. Agora, o caso do Rueda, eu não sei se ele tem razão, se ele não tem razão, não sei se o piloto está falando a verdade ou se é uma narrativa, porque aqui no Brasil a gente é muito vítima de narrativa. A narrativa, às vezes, está na justiça, às vezes está na imprensa, e termina chegando na cabeça do povo, porque a narrativa da imprensa entra na cabeça das pessoas. O Brasil está estranho. Zé Antônio, a gente viu essa semana a PEC da blindagem sendo aprovada pela Câmara Federal lá em Brasília, mas antes que chegasse a questão ao Supremo Tribunal Federal, que ia chegar lá, logicamente, os senadores, por unanimidade, na CCJ, derrubaram aí a questão da PEC da blindagem lá no Congresso Nacional. Tem aí uma diferença entre a Câmara e o Senado, ou o Senado evitou que o Congresso Nacional passasse uma vergonha antes de chegar no Supremo Tribunal Federal? Como é que você vê isso aí?
Não, isso aí foi assim, a negada votou aquilo na Câmara Federal porque tinha um acordo com o Davi Alcolumbre, para quando chegasse lá imediatamente aprovar. Aí, como o Davi Alcolumbre, por algum motivo, mudou de ideia, teve alguma coisa que buliu com ele pegou e fez diferente, mandou para a Comissão de Constituição e Justiça, para todo mundo ter chance de deitar e rolar em cima dos deputados, mas isso aí vai ter troco, pode esperar. Porque o Brasil, o relacionamento entre os poderes só está direitinho, só está casamento, com comunhão de bens, está certo? Com um relacionamento íntimo, intenso, entre o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal. O restante está tudo bagunçado. Inclusive, daqui para frente também eu acho que é a Câmara Federal e o Senado Federal. Porque aquela negada ali, tudinho sabia que ia votar imediatamente. Como viram alguma reação, tá certo? Fizeram um movimento, botaram lá na Praia de Copacabana, colocaram Chico Buarque, Djavan, quem foi mais? Caetano Veloso e tal, para poder atrair gente. Aí tudo isso pesou. E aí o Senado deu uma de bom moço. E por que é que está lá no Senado Federal? Tem um pedido da CPI do INSS para saber os gabinetes de senador que foram visitados pelo Careca, não tem? Sim. Aí o Alcolumbre não deixa, tem um sigilo de 100 mil anos. Tá certo? Tá certo? Enquanto tiver osso de senador, não pode. E por que é que eles querem o sigilo? Eu desconfio que um dos gabinetes foi o dele. Tá certo? O Alcolumbre, tá certo? Em fazer, né? O Alcolumbre não é flor que se cheire. Não é flor que se cheire, é coisa muito ruim. Vale lembrar que o Alcolumbre, a primeira vez que ele foi presidente do Congresso Nacional, ele botou o livro de ato debaixo do braço, lembra? Eu me lembro. E foi no peito e na raça. Ele é racista. Aquele bicho Raçudo, perdão. é descendente de, eu não sei se é de tunisiano, a família dele é de algum país do norte da África. Não é do Marrocos, não. É mais da frente uma coisinha. Não sei se é da Tunísia, ou que fosse da Líbia. Ele é daquela banda. E ele diz, o Alcolumbre é judeu. Ele não é judeu de sangue, tá certo? Ele não é descendente de judeu. Ele é adepto do judaísmo religião, só isso, tá certo? Do mesmo jeito que alguém é umbandista, outro é espírita, outro é católico, outro é protestante e tal, ele é judeu. A religião que ele acompanha, tá certo? Que ele é adepto é do judaísmo. Ele não é judeu de sangue. 12 horas mais 23 minutos. Tem uma pessoa aqui mandando aqui com um comentário infeliz, mas infelizmente é um fake. Mas ainda assim eu vou passar para o Zé Antônio. Ele está dizendo aqui que se você tivesse feito 1% do que o prefeito Ronilson fez, ainda estava administrando o Croatá. Logicamente que o prefeito Ronilson tem os seus discípulos, seus asseclas. Um comentário dessa natureza, Zé Antônio, de alguma forma lhe afeta? Eu não vou nem responder que é um doidinho que mandou esse comentário, tá certo? Flávio Ferreira. É um doidinho. Voltando aqui então para a coluna Ponto de Vista, vamos lá, tocando em frente aqui, na nossa sexta-feira aqui. Eu queria, ele disse que se eu fizesse 1% O que o Ronilson fez. Todo lugar no Croatá, não? hein? Todo lugar no Croatá que tu olhar, viu, camarada, você que falou aí, que eu não sei quem é, todo lugar que você olhar, você vai ver o que eu fiz. Você não consegue andar sem enxergar o que eu fiz, tá certo? Onde você pisa no calçamento, fui eu que fiz, tá certo? Tudo enquanto é de passagem molhada, ponte que tem pelo município afora, as escolas que tem. O Ronilson está cuidando das fachadas, tá certo? Eu cuidava dos órgãos internos, do coração, do pulmão, do fígado, dos rins, do futuro, e ele cuida da pele, é dermatologista. Zé Antônio, a gente vê cada vez mais próximo, inclusive, uma afirmação feita pelo presidente do PSDB do estado do Ceará, de que o Ciro Gomes, de fato, vai ser candidato ao governo do estado do Ceará. Embora, na última pesquisa divulgada aí, ele é o cara que fica mais próximo do presidente Lula num eventual segundo turno de eleição. A turma não acredita que ele vá para o segundo turno, mas se ele for, ele é o que chega mais próximo do presidente Lula. Deve estar grande o dilema na cabeça do Ciro Gomes em relação a isso aí, Zé Antônio? Eu imagino que esteja. Ele tem muita vontade de governar o Brasil, mas nesses dias ele andou dizendo na Rádio Itatiaia que o governo do PT já são, se você contar de 2003 até 2026, terminando o ano que vem o mandato do presidente Lula,
São 24 anos, do meio desses 24 anos, teve 6 anos, 2 do Temer e 4 do Bolsonaro, são 6, sobra 18 anos de PT. Ele acha que o estrago foi tão grande quando junta o PT com o Bolsonaro e Michel Temer, que não tem mais quem conserte. Aí ele diz que não se sente mais com competência para cuidar disso, não. Já passou da dosagem que ele aguenta, né? A gente vê também, Zé Antônio, aí a possibilidade, essa semana foi muito cogitada aqui na imprensa cearense, a questão do Cid Gomes. Ele está meio que se afastando da eleição 2026. Segundo alguns analistas aí, seria exatamente uma predisposição dele a não abandonar o irmão, caso o irmão venha a ser candidato a governador do estado do Ceará em 2026. Você conhece o Ciro e conhece o Cid. Tem essa possibilidade do Cid se afastar do Camilo e do Elmano e apoiar o Ciro Gomes? Eu vejo a possibilidade. Eu me lembro aqui que no começo da campanha de 2006, teve um acidente de helicóptero que até o ex-prefeito lá de Quixadá, O Hilário. o Hilário Marques, quebrou a perna e tal. E aquilo ali era um helicóptero que era para o Cid ter pegado, tá certo? Aí, como eram 2 helicópteros, por algum motivo ele deixou e esperou pelo outro. E se salvou dessa queda. Nesse período, daí para frente, poucos dias depois, ele veio para um comício em Ipueiras, e eu acompanhei, eu fui até lá também. A gente saiu aqui de São Benedito. Quem foi dirigindo o carro do Cid, o carro que o Cid ia, foi o próprio Ciro. Ele ficou um dia sem confiar em ninguém. Não deixava o Cid andar de helicóptero nem de avião, era de carro e quem dirigia era ele. Quer dizer, ele ficou como um leão protegendo o irmão, como um leão que protege a ninhada. Eu acho que isso vai à lembrança do Cid e ele se lembra de alguma coisa, da proteção que o Cid exerceu sobre ele nesse momento que havia uma suspeição de que tinha sido uma sabotagem, a queda do helicóptero. Ninguém sabe nem como foi. Eu não sei se você se recorda que lá em Poeiras ele até pediu para a negada não subir no palanque, com medo também do. Não sei se se recorda disso, o Ciro. Ele pediu para evitar que a turma subisse no palanque, com medo também de ter algum acidente no palanque lá em Poeiras. Acidente de gente ruim também, tá certo? Ele ficou um dia com a paranoia danada protegendo o Cid. E lá tem um fundamento na família deles, todo mundo vai obedecendo ao mais velho. Todos têm o dever de obedecer o Ciro, que ele é o mais velho. Depois do Ciro, o segundo é o Lúcio, tá certo? Quem está do Lúcio para baixo tem que obedecer o Lúcio. E o Ciro é um fundamento. Eu morei vizinho, pessoal, que tinha esse mesmo fundamento na família, tá certo? A ordem era do pai, depois da mãe, depois dos filhos, do mais velho para o mais novo. Eu não duvido de nada. 12 horas. Mas eu estava me lembrando aqui que, a propósito do Ciro, um jornalista de Sobral, um blogueiro, um pagineiro aí, um folheiro, foi para lá, fez uma reportagem ontem a respeito da história da chacina lá da escola lá de Sobral. E aí, quando você ia olhar nos comentários, a coisa que mais tinha nos comentários era um comentário que não era um comentário para o tipo de situação, mas era uma lembrança. O comentário que mais tinha era Ciro 2026. A gente vê Quando o sujeito vê de irmã dele, se lembra dele. A gente vê nas redes sociais aí, as enquetes que são postadas aí no Instagram, no Facebook, no X também. É impressionante a vantagem que o Ciro abre sobre qualquer candidato, inclusive sobre o próprio Elmano de Freitas. A gente vê esses dados colocados aí nas redes sociais. Antônio, o Elmano e o Camilo... Eu queria ver uma briga boa mesmo, para tirar a limpa a história, tá certo? Era o Ciro Gomes e o Camilo. Tem enquete em relação a esses dois nomes aí, o Ciro está bem na fita. Aqui eu já vi, o Ciro passa de 60. O excesso de lideranças desafia Elmano e Camilo na montagem da chapa majoritária para 2026. São muitos nomes querendo, Zé Antônio, nessa composição pluripartidária aí, que alimenta a base do PT, querendo vagas, por exemplo, para o Senado Federal. São pelo menos 5 nomes querendo 2 vagas. Né? Isso se você tirar o próprio senador Ciro Gomes, que diz que não vai concorrer na eleição do ano que vem. De que forma que o Elmano e o Camilo, por exemplo, podem costurar essa aliança com tantos nomes querendo essas vagas e ainda tendo a perspectiva de o Ciro Gomes ser candidato ao governo do estado do Ceará? Acho que eles vão disputar na porrinha.
São nomes pesados, né? Você vê pessoas aí como eu disse, Oliveira, como Chiquinho Feitosa, que são candidatos que têm um grande aporte financeiro. Começou pelos ricos. Exatamente, né? O Tasso Gereissati pode até, inclusive, ser candidato, caso o Ciro também avance nessa questão da candidatura. Você vê a Luiziane Lins, que quer ser candidata também, o Camilo colocando o Chaga Vieira também nessa posição de ser um pretenso candidato. São pesados os nomes aí, não tem... Chaga Vieira apareceu de onde, hein? O Chaga Vieira é o secretário de Casa Civil. Sim, mas eu digo de onde foi que ele saiu, porque eu não conhecia essa peça. O Chaga Vieira era repórter do Barra Pesada. Você não morava mais em Fortaleza, não, mas eu acompanhei muito. Tinha um programa na Jangadeiro chamado Barra Pesada, comandado pelo Nonato Albuquerque, que era exatamente sobre os crimes de Fortaleza. E o Chaga Vieira era repórter. Depois ele ascendeu aí para ser assessor do Camilo Santana, foi secretário da Casa Civil, depois foi para o Senado Federal ser assessor dele lá e agora voltou aqui para o governo do estado do Ceará. Então, ele foi para o Senado Federal ser assessor do Camilo... Ele ficou na verdade... Augusta Brito. Exatamente. Pronto, ele ficou tomando conta do gabinete. Ele deixava Augusta Brito entrar lá. O gabinete, a Augusta Brito não teve direito de botar ninguém. O gabinete era fechado, tudo gente do Camilo, inclusive as verbas. Tá certo que o Senado dá direito ao senador, não é de quem exerce o Senado que é a Augusta Brito, é do próprio Camilo Santana. Ele é generoso, não é egoísta, não. 12h32, a Santa Quitéria terá dia 26 de outubro uma eleição suplementar. A gente tem aí o ex-prefeito Braguinha, que teve as contas de campanha rejeitadas, vai ter que devolver R$60 mil ao Tesouro. Ele que foi caçado exatamente por envolvimento dele com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. O filho dele, que é o presidente da Câmara, que está no 3º mandato consecutivo, que não é permitido pela Constituição, é candidato também nessa disputa. A ex-prefeita, que era vice do Braguinha, a doutora Lígia Protásio, que é médica, também candidata, e o Tomás Figueiredo é candidato. Colocou a esposa dele para ser candidata. A esposa dele, que em 24 horas teve que trocar o vice 2 vezes em Santa Quitéria. Ou seja, já é uma chapa que já começa desacreditada. Mas é um tiro curto. Exatamente de hoje é um mês a eleição lá em Santa Quitéria. Tudo pode acontecer, inclusive nada, José. Eu antes de falar isso aqui, eu vou ler aqui um negócio bem interessante que eu acabei de ver aqui. Eu tentando ver uma coisa aqui. Donizete, né, botou aqui. Eu te disse, secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, diz que a morte dos 2 estudantes foi execução em Sobral. Rapaz, será que só contaram para ele, foi? Para o secretário? Ele acabou de descobrir a roda, ó. Ele descobriu que foi execução. Mas, rapaz, está muito adiantado. Tá igual esse carinha do Croatá que falou aí que se eu fizesse 1% do que o Ronilson fez, tá certo? Tá bom dele ser assessor desse secretário lá. Ave Maria. Pois bem, mas essa eleição lá de Sobral, ou de Santa Quitéria, é um sarapatel de cachorro doido, tá certo? Inclusive, o TRE aprovou a chamada do Exército para fazer a segurança durante a campanha. Eu pensei que iam pedir o Exército americano. Esse negócio lá em Santa Quitéria, rapaz, dá vergonha. Você sabe que Santa Quitéria é um lugar que tem umas coisas perigosas, né? Tem um rapaz do grupo aí do Martin Maga, irmão do Gerardo aqui, que foi assassinado lá em frente ao mercantil dele. É uma área perigosa. E aí, lá, esses perigos são exatamente porque o crime organizado está infiltrado lá. É um município que tem muita violência. E aí, no final das contas, o resultado de uma eleição dessa é imprevisível. Eu não sei nem se alguém não está lutando na justiça aí, quando você cuida, de repente aparece uma decisão. Eu estou me lembrando aqui do caso do Pacujá, que depois da eleição teve decisão mandando o prefeito voltar, depois da eleição seguinte. Já tinha havido a eleição, já tinha prefeito eleito para outro mandato, ainda estavam botando prefeito que tinha sido tirado para voltar. No Barroquinho o prefeito voltou, né? Voltou? Voltou. O Barroquinha, ali parece que a coisa lá, na Barroquinha, era o Jaimezinho. O Jaimezinho, a mãe dele foi prefeita lá, aí quando ela saiu, ele entrou e foi prefeito 2 vezes, junto comigo. Eu fui prefeito com a mãe dele e fui 2 vezes prefeito junto com o Jaimezinho.
E ele agora voltou, né? Eu vi o retrato, parece outra pessoa, né? Sei que fica velho, cara. Carequinha, né? Pois é, o cara fica velho, tá gordo, ele era bem magrinho, tá certo? A senhora mãe dele era bem magrinha também. Ele era bem magrinho, agora tá gordo. Se visse só o retrato sem tal nome escrito, eu Sem não dar conhecia. legenda. Foi exatamente no dia que ele estava em Brasília, mandando uma mensagem agradecendo, dizendo que tinha sido revertido Chorou, a inclusive. situação lá no TSE. Essas confusões de município, e principalmente com mistura com crime organizado, como é o caso de Santa Quitéria, é difícil da gente opinar. Eu não tenho coragem de dar um palpite. Vale salientar que, segundo as investigações do Ministério Público, não é só Santa Quitéria que está envolta aí com facções criminosas envolvidas também dentro de administrações públicas. Antônio, o STJ determinou que o prefeito não pode fazer uso de redes sociais com base nas ações da administração para fazer autopromoção, o que já era nítido, inclusive, já motivo de algumas cassações. Mesmo depois dessa decisão, a gente viu aqui na nossa região, eu não vou citar quem, prefeito, ainda depois da decisão do STJ, fazendo uso das redes sociais para fazer promoção de ações do governo municipal. É, isso aí virou moda, tá certo? Porque o importante não é o fato, é a versão. O fato, ele fala por si, a versão tem que ser criada. Boa parte dos governadores municipais, que agora é assim, né? Governo municipal de lugar tal, governo municipal. Antigamente era só prefeito, agora é governador. Tá certo? Governador municipal, eles não se preocupam muito com o fato, eles pregam a versão para as pessoas pegarem. O Brasil de hoje está desse jeito aí. Tocando em frente aqui, são 12 horas mais 37 minutos. Zé Antônio, sobre a questão da senhora Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, que foi alvo também da lei Magnitsky, determinada lá pelo governo dos Estados Unidos da América. O presidente Lula, quando ia saindo, depois de discursar na abertura da ONU, encontrou com o Donald Trump. O Trump falou aí em 25, 39 segundos. Os dois se encontraram, se abraçaram, inclusive, e o Trump foi para o púlpito da ONU e fez elogios ao Lula em tão pouco tempo. Dá para perceber uma situação dessas, Zé? Ele é um excelente avaliador, né? O que é fato é o seguinte: tem aí uma reunião marcada para acontecer na próxima semana. Dizem que vai ser. Não tem reunião marcada. Tem a expectativa da reunião. Pronto, não foi marcada. Para acontecer na próxima semana. Isso tudo depois do Donald Trump impor tarifas ao governo brasileiro, ao Brasil, perdão, por conta, segundo as informações, da condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas o afago do Trump publicamente ao Lula já deu uma outra proposição para as pessoas. Será que já se afinaram aí? Como é que você viu essa questão, Zé Antônio? Dá para fazer alguma leitura? O Trump é imprevisível. A propósito dessa história que você começou falando na Barci, tá certo? Ou Barci, sei lá. A Viviane Barci de Moraes. Ontem, eles têm tantos bens, né? Eu estava me lembrando aqui de uma coisa. Um dia desse, o Flávio Bolsonaro comprou uma casa em Brasília por 6 milhões, não foi? Isso. A imprensa passou 3 anos falando. E agora o Alexandre de Moraes comprou uma por 12 e ninguém fala. Aí, não, fala não. Não anda nem perto. Não anda nem perto. Eu não vi o Josias de Souza falar. Eu não vi aquele cara do Chapeuzinho da Band News, como é o nome dele, o Reinaldo Azevedo falar, tá certo? Aí, um pouquinho antes de comprar a casa por 12 milhões, ele comprou 2 apartamentos lá em São Paulo, cada um deles por 4 milhões e alguma coisa. Juntando tudo, passa de 20 milhões. O falatório está pouco. Mas o que eu queria falar mesmo não era nem disso, não. Isso é só um tema transversal. É que me informaram hoje de manhã que ontem o site do Lex, que é o instituto dele, eles têm tantas coisas, tá certo? A família do Alexandre de Moraes, que tem o Instituto Lex, que o cabra que estava me contando é para o Instituto, mas tem de CNPJ, não sei o que, é para o Instituto, é uma empresa. Tinha um colega essa semana, na quarta-feira, quando saiu o negócio do Lex, né? Você lembra do Superman que tinha o Lex Luthor? Lex o quê? O Lex Luthor era o bandido do Superman. Era? Como era o nome do bandido? Lex Luthor. Pois é. O Gene Hackman, que até morreu recentemente.
Pois bem, o Lex, que é o instituto da família aí, é que é dono dos bens. O Alexandre de Moraes não tem nada. Quem tem é o Lex, tá certo? Não é ele, não. Pois bem, aí, o caba dizendo hoje que desapareceu o site do Lex. Aí ele foi investigar consequência da Magnitsky, que aí ele falou que tem aquele camarada não sei o que, Aragão, que mora nos Estados Unidos, que às vezes está no WW. E ele deu uma entrevista aí para uma rede de televisão anteontem, aí ele lembrou do que ele tinha dito, que a lei Magnitsky é como uma sucuri. Ela lá se vai apertando devagarzinho. Quando o caba cuida, olha para um lado e para o outro e não tem para onde escapar. Pois o Instituto Lex, como usa rede social do, de empresa americana, já está fora do ar. Já tiraram do ar. Eu não sabia, não. Essa é a primeira novidade. Aí o Alexandre de Moraes deve se vingar num bocado de gente, porque ele tirou o passaporte e os cadernos de anotações de fazer sermão do Silas Malafaia. Qual é o motivo? Dizem que é se vingando, porque ele foi sancionado pela Magnitsky, aí quando isso aconteceu, o Silas Malafaia estava nos Estados Unidos. Aí ele disse, ele vai chegar, botou a Polícia Federal no aeroporto. Na hora que ele desceu do avião, tomaram o passaporte dele, deram o bacurejo dos bolsos, tiraram o celular, umas moedinhas que ele tinha lá de guardar, que era o amuleto dele. Aí pegaram o caderno dos sermões e tal, e deixaram o cabo só com a roupa do corpo mesmo, tá certo? Eu não sei se deram o bacurejo, tiraram até a graninha que ele trazia no bolso. Naquele dia eu achei interessante que ele desceu a escada rolante assim, com um semblante assim, muito pesaroso, né? Assim, bem triste. Quem? O Malafaia? O Malafaia, né? Mas a escada rolante do dia do aeroporto? Mas só quando chegou lá embaixo, botaram o microfone na frente do homem e o homem se transformou. Porque ele é um falador, tá certo? Ele é um tribuno, ele vive de falar. Literalmente. 12h mais 42 minutos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo denunciados pela PGR. Segundo a denúncia, os dois articulam sucessivas ações que visavam intervir nos processos judiciais para beneficiar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Antônio, Bolsonaro vai conseguir prisão domiciliar? Ou, como todos dizem, no primeiro momento, ele vai para a jaula mesmo? Vai para a jaula, olha. Presta atenção na coisa. Essa confusão aí de coação no curso do processo, que é a acusação que tem contra o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Prisão do Bolsonaro não é por causa da condenação que ele teve, porque deu um golpe de Estado. Ele foi para os Estados Unidos e deixou um representante com a baladeira e 3 bila aqui para dar um golpe de Estado, tá certo? Não é por causa dessa condenação, não. Ele está preso, é uma prisão preventiva, porque ele estava fazendo coação no curso do processo. O cara, com uma facada daquele tamanho, só vivia com crise de soluço indo para o hospital. O Jabaquara está aqui, não estava fazendo nada, o desgraçado. Era o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo que estavam articulando essas coisas lá. E o Alexandre de Moraes resolveu preventivamente, por vingança, porque ele não podia prender o Eduardo Bolsonaro, que ele estava nos Estados Unidos, ele resolveu prender ele aqui. Ele ia botar ele, era na papuda. Você acha que o Eduardo, se estivesse aqui, estava preso? Ele não tem nem perigo. Se ele passar voando, ele derruba o avião para prender, tá certo? O Bolsonaro foi preso por vingança, porque o Alexandre de Moraes não podia prender o Eduardo Bolsonaro, prendeu o Bolsonaro para atingir, tá certo? Para ferir, para colocar sentimento de culpa no Eduardo Bolsonaro. Prendeu o dinheiro do Eduardo Bolsonaro, prendeu o dinheiro da mulher do Eduardo Bolsonaro, como ele fez com a Carla Zambelli, tirou do ar até as redes sociais do filho dela, rapaz. Esse cara tem que aparecer alguém para parar esse cara. Esse sujeito tem essa força toda, botou general na cadeia. Qual é o motivo que tem para aquele que foi vice do Bolsonaro, como é o nome dele? O Braga Neto. O Braga Neto está preso. Qual é o problema? Diz que era por causa de interferência no processo, que ele tinha telefonado para o pai do Mauro Cid. Já terminou o processo, o Mauro Cid foi julgado e tudo. E por que é que o general está preso? Porque ele é sádico, tá certo? Ele é... Deixa eu me lembrar aqui de outra palavra aqui. Ele é... Eu me lembrei aqui de sádico, mas tem outro adjetivo que dá certo para ele. E isso é uma característica natural dele. Ele fala cheio de ódio, tá certo? E aí, ele colocou o comandante do Exército, o Tomás Miné, tá certo? Que podia ser a Tomás Mané, porque ele é um mané na mão do Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Porque se não fosse um cara, um cupicha dele,
Eu duvido, Deodoro, que ele tivesse coragem de botar um general na cadeia. Ele botou porque sabe que o comandante do exército esquenta as costas dele. E o pior é que não tem motivo, o cara está preso, tá certo? Aí o Bolsonaro, por exemplo, esse caso aí da coação no curso do processo. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram denunciados pela Procuradoria. E o Bolsonaro não foi, não. Foi denunciado? Não foi, não. Não foi. E por que é que não solta? Tem uma pergunta do Justo aqui, Zé Antônio. O seu Zé Antônio disse em outro programa que quando o Bolsonaro abdicou de determinar a nomeação do presidente, do diretor da Polícia Federal, cometeu um erro. Pergunte a ele se por acaso fosse Ciro Gomes, se Ciro Gomes voltaria atrás com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não tinha nem perigo, tá certo? Qualquer pessoa, o Bolsonaro só tem zoada, tá certo? Eu me lembro quando eu era menino, que a negada dizia, fulano só tem ronco, não sei aonde, com um avião, tá certo? O Bolsonaro só tem zoada. No dia que ele nomeou o diretor-geral da Polícia Federal, que o Alexandre de Moraes anulou a nomeação, não tinha motivo para isso, ele tinha que ter segurado no rabo da macaca e ter aguentado. Rapaz, meu diretor-geral é esse aqui, pronto, ter criado uma crise. Ali, tá certo? O Alexandre Moraes botou uma canga no pescoço do Bolsonaro. O que ele está sofrendo, ele está sofrendo de idiota, porque deixou botar uma canga no pescoço dele. Presidente da República, tá certo? É para fazer como o Trovão de Janeiro. É para esturrar e todo mundo respeitar. Ciro Gomes voltaria atrás, Antônio? De jeito nenhum, não tinha nem perigo. Se fosse o Ciro Gomes dessa uma ordem dessa, ele não voltava atrás, não. O Ciro Gomes é duro. O Ciro Gomes nasceu para comandar. André Fernandes tomou posse em Brasília como novo presidente do PL Ceará. Duas perguntas que cabem aqui, Zé Antônio. Por que em Brasília? E o que é que pode, o que é que transforma, o que é que modifica no PL, que é o partido do presidente Bolsonaro aqui no estado do Ceará, mesmo depois do Valdemar Costa Neto ter dito, na semana passada, em entrevista à Jovem Pan, que o PL aqui no Ceará apoia Ciro Gomes? Eu não sei se muda nada, não, porque em Brasília o cara é deputado federal, está em Brasília, tá certo? Poderia ter sido aqui não a posse? Podia ter sido, mas é porque é uma coisa, digamos assim, tão natural. Ele não já tinha sido presidente do PL aqui? Não, tinha não? Quem era? Era o Alcide? Carmelo Neto. Era o Carmelo Neto, né? Era. Houve aí um entrever entre eles, aí você tem uma discussão entre um deputado federal e um estadual, quem ganha é o federal. É o tipo da briga que é fácil de decidir. É porque a negada ficou com ciúme, porque o Carmelo, deputado estadual, e candidatou a mulher dele a vereadora, e deu uma cobertura mais danada do mundo. E eu acho. Carmelo, o nome dela. E no curso do processo de eleição, parece que houve um mal-estar porque acharam que ele não tinha tido o interesse que devia ter tido pelo André Fernandes. Ele se interessou mais pela eleição da mulher e esqueceu um pouquinho de batalhar pelos votos de candidato a prefeito. Coisa dessa natureza. 12h48, Zé Antônio, Ceará chegou à configuração atual de 184 municípios no ano de 1992, com a fundação e emancipação dos municípios de Choró, Itaitinga e Fortim. Desde então, mesmo com movimentações emblemáticas como pela emancipação dos distritos de Pajuçara e Maracanaú e de Jurema e Caucaia, nenhuma outra cidade foi criada em solo cearense. Vale salientar que isso depende de lei estadual regulamentada pela Emenda Constitucional de número 15 de 1996, que nunca foi feita pelo governo federal. Esses municípios, Antônio, que sonham em se emancipar, inclusive tem a situação ali da Várzea dos Espinhos aqui em Guaraciaba do Norte, que tentam aí, que buscam essa emancipação, e tem alguns, inclusive, que são tidos aí, colocados como municípios que devem ser suprimidos, porque não tem condição nem status para se manter. Como é que você vê essa questão de emancipação de municípios? Agora exige 8 mil habitantes, antes era 10. Quando o Croatá passou a município, tinha uma exigência de 10 mil. Mas com a exigência de 10 mil, passou o município que tinha 5. Não. É porque cumprir lei aqui no Brasil é difícil. A gente aqui não é disciplinado para cumprir lei, não. Tá certo? Infelizmente é desse jeito aí. Eu acho que deve. Tem um problema porque tem que ter, devido à emenda constitucional, tem que ter uma lei complementar, que precisa ser sancionada pelo presidente da República. Essa lei, fizeram 2 acordos com a Dilma, aprovaram a lei no Congresso e ela vetou as 2 vezes. Tá certo? E parece não conseguir derrubar o veto. Mas as custas disso aí já tem 33 anos sem criar município aqui no Ceará. Um negócio interessante aqui, por exemplo, o município de Icó, ele gerou Jucás, que gerou Saboeiro,
também gerou Jaguari, que gerou Solonópolis e gerou Jaguaretama. Icó também gerou Pereiro e Iguatu. Um único município acabou aí em 7 municípios. Mas isso é a partir ainda do século XIX. Isso, Aqui, Sobral Itapipoca, que também gerou Itapajé, gerou também Acaraú, que gerou Santana do Acaraú, Sobral também gerou Santa Quitéria e Meruoca. e eu estou me lembrando aqui, a propósito Só dessa um dado história, interessante aqui que eu não sabia. Guaraciaba gerou o Ipu. E Tamboril, eu não sabia. É porque o Tamboril foi criado a partir do Ipu. Eu não sabia. O Tamboril gerou Ipu, Ipueiras, Tamboril e Croatá. É. Guaraciaba. O Guaraciaba foi o primeiro, aí o Ipu foi criado. E teve tempo que o Ipu continuou município e Guaraciaba deixou de ser e depois voltou a ser. Voltou a ser, exatamente. Mas aí o Ipu foi quem criou Ipueiras e Tamboril. Aí, Nova Russas, eu não sei se foi tirado de Tamboril ou se foi de Monsenhor Tabosa. Aqui no jornal aqui não tem. Eu tenho a impressão que Nova Russas foi tirada de Monsenhor Tabosa. Que eu me lembro que tem, quando eu era menino, eu via que tinha uma interação muito grande entre Nova Russa e Monsenhor Tabosa. Enfim, mas Aí você tem os municípios de Crateús e Independência, que são oriundos do município de Marvão. Era do Piauí. Você conhecia Marvão? Eu conhecia. Esse município, não? E tinha uma história de príncipe imperial também, que por isso é que tem as coisas lá em Crateús que eles dão de príncipe imperial. Esse Marvão é porque tem muito município desses aí, que cita nessa reportagem, onde aí lendo ela, que mudou de nome. Aí eles estão usando o nome mais atualizado, porque para trás teve outro. Teve um tempo que essa região do Piauí, que passou a ser do Ceará, onde fica Crateús, Independência, chamava Príncipe Imperial. Ou que tenha sido Príncipe Imperial quando criou o Crateús aqui no Ceará e depois mudou o nome para Crateús. São 12h52, coluna Ponto de Vista, aqui na Tribuna da Serra Grande, dessa última sexta-feira, derradeira sexta-feira desse mês de setembro de 2025. Zé Antônio, o presidente da CPI deu voz de prisão ao empresário sócio do Careca do INSS. O Careca do INSS, depois ontem, disse que isso é factoide chamar ele de Careca do INSS, negou qualquer tipo de participação em qualquer envolvimento em desvio de recursos do Instituto Nacional do Seguro Social, e a CPI segue aí a passos largos aí, inclusive de uma forma diferenciada. Eu estava vendo ontem o comentarista da Jovem Pan dizendo que a CPI, o pau que dá em Chico está em Francisco. Então estão batendo na questão do governo Lula, como também na questão do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, tem aquele, não sei o que, Duarte, que é um deputado do Maranhão, que eu acho que ele é vice-presidente da CPI, que ele se mete muito em aquele cara. Se fosse pelo gosto dele, ele já tinha matado o Bolsonaro e tinha feito picadinho dele, passado no liquidificador, tá certo? Num processador. Fazia uma paçoca de Bolsonaro. Pois é, e essa CPI é bom que investigue mesmo, porque estavam tirando dinheiro de velhinho, rapaz. De pessoa que não sabe nem se estão tirando dinheiro. É uma sacanagem um negócio desse. Não podia ser desse jeito, não. Mas é assim, o Brasil precisa resolver alguns dilemas. Um dos dilemas que o Brasil precisa resolver é o dilema que rola no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e não tem um organismo no Brasil para desrespeitar mais a Constituição do que o Supremo Tribunal Federal. Eu passei para o Ciro um texto do Rui da Costa Pimenta, o nome dele vou já colocar aqui. O presidente do PCO, Partido da Causa Operária. É o partido de esquerda mais esquerda que tem no Brasil. E ele, apesar de ser um camarada de esquerda, ele enxerga. Porque às vezes a pessoa não dá fé das coisas, é tangido pela onda da grande imprensa e termina não exercendo o senso crítico. A palavra que eu estava esperando para me lembrar aqui, quando eu me referi ao Alexandre de Moraes, ele é um psicopata sádico, é assim que eu avalio. Pode ser que eu esteja enganado, mas alguém vai ter que parar esse cara, não pode, rapaz. Onde é que esse cara vai parar? Tá certo? Tem que ter um limite, não pode ser desse jeito. Ele manda em tudo aqui no país. E não era para ser desse jeito. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, veja-se como exemplo, os ministros da Suprema Corte da Alemanha, da Itália, da França, dos Estados Unidos, são discretos.
O daqui não. Vencemos o bolsonarismo, perdeu o Mané numa mola, cantando samba nos cantos por onde anda, até para se despedir da presidência do Supremo, cantando samba. Não, Quem deixa o indicou? samba morrer. Quem indicou? Olha aí a troca. Quem indicou Luiz Roberto Barroso para Dilma nomear ministro do Supremo Tribunal Federal foi o movimento LGBTQIA+. Quem indicou o que assumiu agora, o Fachin, foi o MST. Foi indicado pela Dilma, nomeado pela Dilma por indicação do MST. É tudo, tá certo? Com ideologia política pelo meio, não devia ser assim. Olha, esse depoimento que o Zé Antônio está falando aqui, eu vou colocar aqui no aqui, quero que vocês ouçam. O STF aboliu a Constituição Nacional. Tem mais lei no país. Nós não podemos, por medo de um fascismo hipotético, ajudar a consolidar a ditadura que já está sendo implantada no Brasil. O negócio do 8 de janeiro, que é uma polêmica que a gente tem desde aquela data com todo mundo, quando o pessoal falou que aquilo era um golpe de Estado, a gente falou, não tem cabimento. E agora fica claro que eles aproveitaram a mobilização dos bolsonaristas para levantar a tese do golpe de Estado para poder atribuir ao STF poderes que só a ditadura militar brasileira teve até hoje. Quer dizer, a tese do golpe ela serviu para fortalecer a ditadura do STF. Aí a esquerda pequeno-burguesa acha que a condenação do Bolsonaro vai ser uma grande vitória da democracia, que é bobagem, porque você condenar uma pessoa num processo farsa que dá poderes extraordinários ao Estado capitalista não é defesa da democracia. É uma ditadura, seja lá contra quem for. Então, quer dizer, o antifascismo, nesse caso aqui, é uma coisa confusa, no melhor dos casos, e perversa, no pior dos casos. A ameaça, nesse momento, não é o Bolsonaro dar um golpe de Estado. A ameaça é o golpe de Estado que o STF já deu no país. O STF aboliu a Constituição Nacional. Tem mais lei no país. Nós não podemos, por medo de um fascismo hipotético, ajudar a consolidar a ditadura que já está sendo implantada no Brasil. O negócio do 8 de janeiro, que é uma polêmica que a gente tem desde aquela data com todo mundo, quando o pessoal falou que aquilo era um golpe de Estado, a gente falou, não tem cabimento. E agora fica claro que eles aproveitaram a mobilização dos bolsonaristas para levantar a tese do golpe de Estado para poder atribuir ao STF poderes que só a ditadura militar brasileira teve até hoje. Quer dizer, a tese do golpe, ela já está repetindo aqui, Zé Antônio, dito por um esquerdista, eu estava vendo aqui nos comentários aqui do Instagram, um comentário diz, esse canhoto, se referindo à esquerda, logicamente, né, fez uma leitura perfeita. Parabéns. Ou seja, as próprias pessoas de direita reconhecendo que, de fato, o discurso feito pelo presidente do PCO, do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, realmente faz sentido. Agora, a questão é a seguinte, ele vai sofrer represália depois de ter feito uma declaração dessa natureza, Antônio? Ou o partido dele? Não é para sofrer, não, porque a gente vive uma ditadura do Poder Judiciário maior, lá em cima do Supremo Tribunal Federal, mas é uma ditadura seletiva. Tem coisa que funciona normalmente, como funciona na democracia, mas tem coisa que não funciona. Eu vi ontem, na CPI, numa reunião lá com o deputado Paulinho da Força, que foi encarregado de cuidar do negócio da dosimetria, que era a PEC da anistia, agora virou PEC da dosimetria, né? Uma advogada mostrou um caso que você sabe que nos primeiros dias tinha sustentação oral lá no Supremo, no julgamento dos doidinhos do 8 de janeiro. Tinha sustentação oral. Aí, de repente, aparecia uma advogada lá, aí eu olhava para o Alexandre de Moraes, ministro, você escreveu livro constitucional, eu lhe admirava muito, e hoje estou vendo que eu me enganei, que você não tem nada a ver com o que aparentava e tal. Passa um pito olhando para a cara dele. E ele não pode fazer nada, porque ele não vai prender uma advogada porque está fazendo uma sustentação oral. Vontade ele teve, tá certo? Eu acho que por debaixo da mesa ele deu o dedo, que ele andou dando o dedo lá no estádio, tá certo? Ele com certeza deu o dedo, porque que a imprensa deu destaque, ele deu cotoco. Tu já imaginou se fosse o doido velho do Bolsonaro tivesse dado o dedo no estádio de futebol?
E ele foi, Corinthians, né? e ele foi xingado lá no estádio umas vezes que ele foi para lá, disseram palavrão, falaram nos principalmente dele, tá certo? No dito cujo referido de que falo, tá certo? Pois bem, aí, rapaz, eu fui devagar aqui, me perdi, me ajuda aí, eu estava falando. Você não estava falando da advogada que Se da advogada. separação. Pois bem, aí a advogada mostrou o seguinte, ela mostrou nessa reunião lá, uma audiência pública que o Paulinho estava fazendo, que não tinha que fazer dosimetria de coisa nenhuma, porque quem está sofrendo tortura, você já ouviu falar em dosimetria de tortura? Pois é o que você está querendo fazer, deputado. Aí contou o caso de uma cidadã, tá certo? Que foi lá, uma moça de 25 anos, tem nível superior, formada em alguma coisa, entrou e ela conseguiu pegar os passos dela. Toda a vida, quando terminava uma câmara, pegava noutra, tem o percurso dela todinha, ela andou por lá, e no fim se ajoelhou, rezou, deu meia volta e foi embora. Não fez absolutamente nada, não participou de nada, ela esteve lá pelo meio. E ela tem, na sequência, as imagens dessa moça. Aí ela foi condenada a 17 anos, aí o Alexandre de Moraes botou no relatório dele assim, não foi constatado que ela tenha quebrado nada, não foi constatado que ela tenha depredado nada, não foi constatado que ela tenha incentivado alguém a fazer alguma coisa, não sei o que e tal. O relatório dizendo que ela não fez nada e, no fim, condenando ela a 17 anos de prisão. Tá certo? Aí ela fez a sustentação oral, que tem que ser por vídeo, não pode mais fazer presencialmente, e estava lá no relatório dele, e ela fez a sustentação oral. Só que até hoje a moça já condenada, já presa definitivamente, ela está presa desde o começo do mês de janeiro de 2023. Ninguém deu play, ninguém leu a sustentação oral. Isso é esculhambação, rapaz. Isso é esculhambação, um negócio desse. Por isso é que eu digo que o ministro Alexandre de Moraes pode até não ser, pode ser um santo. Pode ser que São Pedro já tenha um trono preparado para ele lá no céu. Mas a impressão que a gente tem é que ele é um psicopata e é sádico. Ele se diverte lascando os outros. 13 horas mais 2 minutos. Mandar um abraço aqui para o Zé Nilton. Boa tarde, doutor Vitor Torres de Melo, doutor Cegonha de Croatá também aqui, acompanhando, dizendo simplesmente a melhor rádio. Tereza Leandra, boa tarde para você também. Seja bem-vinda, minha amiga. O doutor Vitor está mandando um recado aqui para o rapaz que mandou a mensagem para vocês, Antônio, dizendo respeita quem criou tudo o que Croatá tem. Tereza Leandra disse que tem puxa-saco de todo jeito. Cleonice Silva também está conosco aqui, boa tarde. O Zé Nilton está dizendo o indivíduo que fala que José Antônio não fez nada em Croatá, um verdadeiro jumento. Mas é a palavra aqui do Zé Nilton aqui, né? O Zé Antônio foi que fez tudo no Croatá, um verdadeiro fundador do município. Dona Antônia Torres também está conosco aqui, boa tarde, Ciro Zé Antônio. Quem criou tudo de bom que tem em Croatá foi exatamente o ex-prefeito Zé Antônio. Zé Antônio, vamos voltar agora aqui para os Estados Unidos aqui, porque a gente está falando agora há pouco aqui da reunião, do encontro que teve entre o Lula e o Bolsonaro, que foi repercutiu na imprensa mundial, diga-se de passagem, mas o Eduardo Bolsonaro, no mesmo dia, minimizou os elogios de Trump a Lula e disse que foi só uma questão de jogada de inteligência política. Você concorda com isso, José? Eu não concordo e nem discordo, porque o Trump é imprevisível. Ninguém sabe o que é que se passa na cabeça dele, nem ele sabe, tá certo? Ele era bom para votar no Brasil, tá certo? E você vota e não sabe se o seu voto foi seu voto, porque é um segredo. É um grande que ninguém vê. Mas voltando aqui à história do Supremo Tribunal Federal ter revogado a Constituição, que o Rui da Costa Pimenta fala aí, eu não sei se você lembra que teve uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral quando o Alexandre de Moraes era presidente do TSE. Na eleição. Quando ele comandou a eleição, já no mês de, eu acho que não sei se foi em outubro já se foi antes ou depois do primeiro turno, que ele foi autorizado pelos outros ministros a fazer o que quisesse que eles assinavam embaixo. Aí a Bento Carneiro, como é o nome dela? A Carmen Lúcia. Ela disse que aquilo não era conveniente, era um tipo de censura prévia e não sei o quê, mas ela ia aceitar por causa das circunstâncias, mas aquilo tinha que parar imediatamente. E ainda hoje não parou, ainda hoje está vigorando. Essa decisão dele foi exatamente por causa disso, que aquele doido velho do Roberto Jefferson fez um comentário a respeito dela e o Alexandre de Moraes mandou meter ele na cadeia. Se lembra? Que ele fez um comentário.
fez um comentário. Ele não chamou ministra de prostituta de forma nenhuma. Ele fez um comentário, fez uma comparação grosseira. Jocoso. Tá certo? Digamos assim que ele foi mal educado, mas eu não acho que ele tenha ofendido do ponto de vista de querer chamar de alguma coisa assim a ministra, tá certo? Que eu tenho até uma simpatia por ela, como tinha também pela Rosa Weber, tá certo? Eu tinha uma certa simpatia. Mas o comentário dele foi em cima disso, querendo dizer que é só uma vezinha, tá certo? Coisa dessa natureza aí. Pois bem, então era uma coisa só para vigorar naquele instante, talvez ela pensou numa semana, e já tem um bocado de tempo, nunca mudaram. É como o inquérito do fim do mundo, que foi criado em 2019, no mês de março. Inquérito só pode durar 30 dias, e é um inquérito que não podia ser criado, porque o inquérito o Supremo pode criar quando acontece um fato, uma agressão ao ministro dentro do prédio do Supremo. Passei assim. Aí o Toffoli raciocinou que onde o ministro está, o prédio está junto com ele, tá certo? Cada ministro é um prédio do Supremo. Ô, Brasil esculhambado. 13h mais 6 minutos, Antônio sai, Cristiano Zanin entra, Flávio Dino, eleito presidente da primeira turma do STF, que recentemente julgou e condenou o núcleo crucial da trama golpista. Eles botam um nome engraçado, aí, né? Envolvendo aí o ex-presidente Jair Messias. É como esse negócio desse arcabouço. Arcabouço fiscal. Eu me lembro quando eu era menina, a nega dizia, pai, como é que tá o fulano? Rapaz, tá só arcabouço. Era um negócio que estava se arrombando, se acabando, tá certo? E na realidade o arcabouço é quando você está fazendo a montagem, né? Mas quando está desmontando também fica só o arcabouço. Muda o que, Zé Antônio? É só um protocolo, né? Porque, na verdade... Rapaz, trocando o cão pela mãe dele. O Zanin sai, e aí o próximo... Um era amicício do presidente Lula, o outro era advogado do presidente Lula. Tá certo? É você trocando besta por égua, 6 por meia dúzia. Não muda nada. Não vai fazer isso. Tem uma diferença que o Zanin é sério e o Flávio Dino é debochado. O Flávio ele tem umas piadas assim bem... Ele é debochado, tá certo? Ele é debochado. Esse é o termo. Esse é o adjetivo que pega para ele, debochado. São 13h mais 7 minutos. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que está presa na Itália, prestou depoimento por videoconferência à Câmara dos Deputados na quarta-feira, durante a sessão que analisa o processo de cassação do seu mandato. Durante a oitiva, Zambelli chorou, afirmou estar enfrentando problemas de saúde e disse estar exilada, negando estar foragida da justiça. E aí, José? Eu acho que ela tem razão e tem direito de ter fugido daqui. Porque senão ela ia ser presa na papuda e talvez fosse botar numa solitária de cabeça para baixo. Tá certo? Era só o que faltava. Porque tá aí, o Alexandre de Moraes ontem liberou as redes sociais dela. E aí, no despacho dele, ele reconhece que cometeu uma arbitrariedade, porque ele diz que ela está livre para usar as redes sociais, contanto que não faça isso, aquilo outro. Porque se fizer, tem uma multa de 20 mil diariamente, e disse que estava fazendo isso porque tinha cessado o motivo que fez ele bloquear, que era postagens tal e tal e tal, e que essas tinham que ser retiradas. Então ele reconheceu que tirou a rede social dela do ar sem motivo, porque ter tirado só as postagens, que eram ofensivas, que é o que todo mundo acha que deve ser feito. Se eu tenho uma rede social e eu posto uma coisa ofensiva a alguém, a justiça tira aquilo, mas não pode tirar a minha rede social. Tirar a rede social de alguém é como cortar a língua. É como deixar a pessoa sem direito de falar. Tá certo? O nome disso é censura prévia, que só a Revolução de 64 não conseguiu nem fazer isso, porque na Revolução de 64, o Rui Costa Pimenta falou aí que esse poder, só quem teve foram os militares na Revolução de 64, mas não tinha censura prévia. Você escrevia um texto como jornalista, aí eles pegavam e censuravam, aí depois você escrevia, você tinha direito de escrever. Aí se eles achassem que não podia publicar, eles marcavam a negada botava tarja preta em cima das linhas, que não podia sair o resto, ou então às vezes no lugar de um trecho que não podia botar uma receita de bolo, mas o que você escreveu, a parte que podia, estava lá, mas não lhe proibia de falar. Depois que você falava, era que eles faziam o corte. Tá certo? Você não pode nem considerar censura prévia. Mas no caso do Alexandre de Moraes é censura prévia.
Aquele cara, o Daniel Silveira, ele é um cara esquisito, estranho, disfuncional. Mas aquele cara, ele recebeu, ó, ele foi preso em flagrante por ordem do Alexandre de Moraes. Eu nunca ouvi falar na minha vida um juiz emitir uma ordem de prisão em flagrante. O flagrante é porque é de surpresa. Como é que o juiz emite uma ordem de uma prisão em flagrante? É porque ele queria que o cara ficasse numa situação mais difícil, porque quando tem flagrante, piora a situação do implicado, né? Aí ele fez um raciocínio que o cara tinha falado na rede social, como estava lá ainda no site, estava lá a matéria que ele tinha botado na rede social, o xingamento e tal, aquilo estava acontecendo, chegasse lá, prendesse ele, era em flagrante. Eu sei que inventa tudo para prejudicar os outros. É esse o Brasil que nós temos hoje, do ponto de vista lá das coisas do Supremo Tribunal Federal. Projeto que isenta o imposto de renda de quem ganha até R$ 5.000 foi aprovado na comissão do Senado Federal. Muda o que com isso, José? Eu estava me lembrando aqui que os deputados estão querendo vingança, porque eles acham que os senadores tripudiaram, sacanearam, rebolaram culpa demais para deputado, e foi mesmo, não precisava daquilo, não. Tá certo? O Congresso Nacional é um conjunto, é um corpo. Você tem o Senado e tem a Câmara Federal. Um não faz nada sem o outro e o outro não faz nada sem o um. Aí o camarada, o Senado, o que os deputados estão querendo? Fazer pressão para quebrar o sigilo, para saber os gabinetes onde foi que o careca do INSS entrou e investigar senador na CPI. Eles estão querendo ir à forra. Isso é bom, na democracia, tá certo? Esse tipo de embate é salutar. 13 horas mais 11 minutos, só para a gente finalizar aqui, o ministro Luiz Roberto Barroso participou ontem da última sessão com o presidente do Supremo Tribunal Federal. A partir dessa semana já é o ministro Edson Fachin que vai estar à frente da corte. Dá para fazer alguma avaliação sobre o período de Luiz Roberto Barroso à frente da Corte Suprema do Brasil? Foi o período que o Supremo Tribunal Federal fez mais atrocidade no Brasil, foi exatamente o período do Luiz Roberto Barroso. É o homem do perdeu o mané, não a mola, é o homem do derrotamos o bolsonarismo, tá certo? Ele, na realidade, é o cara que xingava o Gilmar Mendes, Vossa Excelência é tudo de ruim, uma mistura de frustração com não sei o que, se lembra? Lembro. Tá certo? E o Gilmar Mendes rindo dele. Pois é, eu acho que foi um período negro. E ele tem muita coisa nos Estados Unidos e ele está sem poder entrar lá, está morrendo de medo de botar a maquininha nas costelas dele, porque ele tem muito patrimônio lá. Ele, quando estava aqui, que estava bem deprimido, com solidão, ele ia para Nova York, que era o lugar dele relaxar. Gilmar Mendes é Portugal, né? O Gilmar Mendes gosta de Portugal. Mas o Luiz Roberto Barroso tem casa em Miami, tá certo? A negada diz que ele tem um bocado de coisa que ninguém sabe, mas tem um bocado de coisa por lá também. Porque o camarada chega no Supremo Tribunal Federal, sabe como era que tinha no Instituto Lex, o negócio do advogado Barci e Moraes, que era a mulher do Alexandre de Moraes, e a especialidade. Só ela tinha essa especialidade no Brasil, ninguém nunca ouviu falar nisso. Especialista em causas em tribunais superiores. Era assim que tinha lá. Tá certo? Se você quiser resolver coisa em tribunal superior, a pessoa sou eu. Viviane Barcios Filho, tá certo? Mulher e filho do ministro Alexandre de Moraes. Lá tem 3, tá certo? Tem um Alexandre, tem 2 moças e tudinho é advogado. Adivinha que horas são, Zé Antônio? 13h13. Sempre bate nessa hora aqui, é o final da Pronto, pode ter chego embora, já chega. de vista. 2 PT. Certo? Aí eu me lembrei, sabe de quem? Do Monsanto. Nunca mais ouvi um discurso do Monsanto. O Monsanto era uma graça. Aí uma vez ele, num bate-papo com o Lúcio Alcântara, né? Eu gostava de ver o discurso dele no Senado. Ele lembrou do Quintino Cunha, que era um poeta cearense. Aí ele tentou e não conseguiu, e o Lúcio Alcântara pegou, sabia de cor esse soneto. Vê bem Maria que se cruzam. Era a respeito do Encontro das Águas, né? O nome desse soneto é Encontro das Águas. Vê bem Maria que se cruzam, este é o Rio Negro, aquele é o Solimões, e eu vou baixar isso aqui porque eu sei ele quase todo, mas eu não vou saber alguma coisa. Do Quintino Cunha, Encontro das Águas. Eu adorei nesse dia a conversa lá do Dr. Lúcio Alcântara.
com o Mão Santa. Ah, eu me lembrei aqui de uma coisa, ó, por coincidência abriu aqui em cima. Eu estava procurando uma coisa e achei outro. Já estou aberto aqui já. Vê bem, Maria, que se cruzam, este é o Rio Negro, aquele é o Solimões. Vê bem como este encontra aquele, investe como as saudades, com as recordações. Mas eu me lembrei aqui de uma coisa. Nicolas Sarkozy foi presidente da França até o mês de maio de 2012. Eu não me lembro qual foi o dia, eu não sei se foi 12 de maio ou 16 de maio, que era o aniversário da minha mãe. Ele ontem saiu a sentença dele, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Olha, levou 13 anos, um país organizado como a França, que o judiciário anda com celeridade, porque a exigência do povo lá é bem maior, tá certo? E levaram 13 anos para processar e condenar o Nicolas Sarkozy. O Bolsonaro aqui foi 3 meses, né? Tá muito estranho. Mas o Encontro das Águas diz assim: vê bem, Maria, que se cruzam. Este é o Rio Negro, aquele é o Solimões. Vê bem como este contra aquele investe com mais saudades com as recordações. Vê como se separam duas águas que se querem reunir, mas visualmente. É um coração que quer reunir as mágoas de um passado às venturas de um presente. É um simulacro só que as águas donas desta região não seguem o curso adverso. Todas convergem para o Amazonas, o real rei dos rios do universo. Para o velho Amazonas soberano, que no solo brasílio tem o passo. Para o Amazonas que nasceu humano, porque afinal é filho de um abraço. É porque lá onde se juntam os dois rios, o Negro e o Solimões, é que nasce o Amazonas. Tá certo? Os dois são filhos de um abraço. Olha, esta água é negra como tinta, posta nas mãos é alva que faz gosto. Dá por visto o nanquim com que se pinta, nos olhos a paisagem de um desgosto. Aquela outra parece amarelaça, muito, no entanto, é também limpa, engana. É direita a virtude quando passa pela flexível porta da chopana. Que profundeza extraordinária imensa, que profundeza mais que desconforme. Este navio é uma estrela suspensa neste céu d'água brutalmente enorme. Se estes dois rios fôssemos Maria, todas as vezes que nos encontramos, que Amazonas de amor não sairia de mim, de ti, de nós que nos amamos. Tchau.